Olá, tudo bom? Vamos para mais uma aula, aula 17, movimento retilíneo uniformemente variado, gráfico, posição versus tempo. Nas aulas anteriores a gente estudou o gráfico, velocidade versus tempo e agora nós vamos estudar o gráfico, posição versus tempo no movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Vocês podem ver aqui que o gráfico ele é posição, né, que é o X aqui, e o tempo, beleza? Beleza. De onde vem esse gráfico? Esse gráfico ele vem da fórmula da função horária da posição. Ou seja, a fórmula da função horária da posição é x, que é a posição final, é igual à posição inicial, mais velocidade inicial, vezes o tempo, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Tá? Aqui a gente tem algumas variáveis que não mudam com o decorrer do tempo. Por exemplo, a posição inicial aqui ela não muda com o decorrer do tempo. Tá? Se eu saio de uma posição inicial 1 metro e vou até uma posição 10 metros, a posição inicial continua sendo 1 metro. Okay? A velocidade inicial também não muda com o decorrer do tempo, a velocidade é a mesma. E a aceleração também não muda porque ela é constante. Então sobrou aqui o que? Sobrou o x, que é a posição, e o tempo também, que são as variáveis que mudam com o decorrer do tempo. O tempo muda e a posição também muda. Ok? Nesse gráfico, posição versus tempo, nós temos aqui, vai ser uma parábola, né? Uma parábola assim, ó. Ok? Já que é uma função do segundo grau, né? Lembra que no começo das aulas nossas, quando a gente estudou o movimento retilíneo uniforme, o MRU, o gráfico era uma reta, porque era uma função do primeiro grau. Beleza? Tranquilo? Então tá. Aqui é uma linha reta, então é movimento retilíneo, né? Uma linha reta, movimento retilíneo uniformemente variado. Beleza? Beleza. Aqui nós temos esse gráfico aqui. Vendo aqui? É um gráfico posição versus tempo. Nós temos uma parábola aqui. Essa parábola aqui ela está com uma concavidade, tá vendo? Ela está com uma concavidade voltada para cima. Quando nós temos uma parábola com uma concavidade voltada para cima, nós temos que a aceleração ela é positiva. Parábola com concavidade voltada para cima, a aceleração positiva. Aqui nós temos aqui a posição, né, que é em metros, de 0 a 20, e nós temos o tempo de 0 a 4. Vamos supor aqui que no tempo igual a 4 segundos, quanto que vale a posição, a distância percorrida e o deslocamento, beleza? A posição no tempo 4 segundos, se você ver bem aqui, no tempo 4 segundos, a posição está aqui, ó, 4 segundos, a posição está aqui no 20, então a posição é 20, ok? A distância percorrida, ele saiu aqui do metro 20, foi até o metro 0 aqui, ó, no metro 0, caiu, né, ó, caiu, ele percorreu 20 metros, tá? Depois ele saiu aqui da posição 0 e voltou aqui para a posição 20, ou seja, ele andou 20 até a posição 0, depois voltou mais 20, andou mais 20 para a posição 20 novamente. Então ele andou o que? 40 metros. Então, a distância percorrida, 40 metros. Tá? O deslocamento ele saiu daqui, ok? Saiu do 20, foi até o 0, depois voltou para o 20. Lembra? O deslocamento é de onde sai até onde ele chega. Então ele saiu do 20, foi até o 0, depois voltou para o 20 de novo. Então se ele sai de um lugar e volta no mesmo lugar, o deslocamento é igual a 0. Então o deslocamento aqui igual a 0. Ok? Este outro gráfico aqui também é um gráfico posição
versus tempo no movimento retilíneo uniformemente variado é uma parábola. Tá? Se fosse um movimento retilíneo uniforme apenas era uma reta, mas aqui é no movimento retilíneo uniformemente variado, é uma parábola, você está vendo aqui. E a aceleração aqui ela é negativa. Por que a aceleração é negativa? Porque a concavidade está voltada para baixo. Tá vendo? A concavidade está voltada para baixo. Quando a concavidade da parábola está voltada para baixo, a aceleração é negativa. A aceleração aqui é negativa, concavidade voltada para baixo. No tempo 2 segundos, quanto que... no tempo igual a 2 segundos, nesse tempo aqui, 2 segundos, quanto que vale a posição, a distância percorrida e o deslocamento. No tempo 2 segundos, a posição, no tempo 2 segundos ele está aqui, né? No tempo 2 segundos ele está na posição que? 0. Está nessa posição aqui, ó. Ele está na posição 0. Então no tempo 2 segundos ele está na posição 0. A distância percorrida é aqui. Ele saiu daqui do 0, foi até o 100, tá? Ele foi até aqui o 100, depois ele voltou para o 0 de novo. Então ele andou 100 para ir e mais 100 para voltar. Então a distância percorrida, 200 metros. 200 metros. O deslocamento, ele andou 100 metros, né? O deslocamento é onde ele vai até onde ele chega. Então ele foi chegou no 100 metros, depois voltou mais 100. Então ele chegou no mesmo lugar aqui, chegou no mesmo lugar que é o 0. Então delta x, que é o deslocamento, é igual a 0. Certo? Certo. Agora vamos para o outro exemplo aqui para a gente ficar craque nisso. Aqui nós temos aqui, ó, linha reta, né? Linha reta. Opa. Linha reta. Se é linha reta, é um movimento retilíneo. Então o movimento ele é retilíneo, tá? Ele é um gráfico posição versus tempo. Posição versus tempo retilíneo, né? Uniformemente variado. Aqui ele está mostrando meia parábola, né? Um arco de uma parábola. Então isso quer dizer que é uma parábola. É um arco, né? Na verdade. Então ele não é uma reta, é um arco de uma parábola. Beleza? Então tá bom. A aceleração aqui, ela é positiva ou negativa? A aceleração aqui ela é positiva porque a concavidade está voltada para cima. Então a aceleração ela é positiva. No tempo igual a 10 segundos, quanto que vale a posição, a distância percorrida e o deslocamento? No tempo igual a 10 segundos, vale 20, tá vendo? No tempo igual a 10 segundos aqui, a posição está no 20, então a posição é 20. A distância percorrida, ele saiu do 0 e foi até o 20, então a distância percorrida também é 20. Também é 20 metros, né? E o deslocamento é de onde ele sai até onde ele chega. Então ele saiu do 0 e chegou até o 20, então também é 20. Então você viu que coincidiu todos eles aqui, mas são diferentes, tá? Só coincidência mesmo, ok? O que a gente pode aprender mais aqui? Essa velocidade aqui, esse movimento, ele é acelerado ou retardado, né? Mais uma perguntinha. Esse movimento, ele é acelerado ou retardado? Tem uma forma de você saber disso. Ele é um movimento acelerado porque além da aceleração ela ser positiva, além da aceleração aqui ela ser positiva, porque a concavidade está para cima, quando o tempo passa, a velocidade aumenta em ordem crescente. A velocidade aumenta em ordem crescente. Por isso que então a velocidade também é positiva. A velocidade é positiva. Então, movimento
acelerado. Acelerado, ele é progressivo ou retrógrado? Ele é progressivo. Progressivo, movimento em sentido crescente, ok? Então é isso. A aula é só isso mesmo e até a próxima.